Amém? Bom dia, queridos. Graça e paz. O Senhor é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Nós rendemos graças a Ti. Estávamos orando pelo Brasil e nós temos motivo para Te render graças pela liberdade que nós temos nesse país de pregar a Sua palavra livremente. E eu, Pai, oro e rendo graças a Ti porque essa liberdade não nos será tirada. Nunca. Até Jesus voltar, nós vamos ter cada vez mais liberdade de proclamar as verdades da Sua palavra. Dessa verdade, dessa palavra que é eterna, carregada de poder imutável. Dessa palavra, Pai, que muda vidas, situações, molda nosso caráter. Obrigada, Pai, essa palavra que nos ergue. Essa palavra que é digna de toda aceitação. Obrigada, Pai, por esse privilégio de estar num país onde nós temos essa liberdade, Pai. Nós te damos graças por isso. Em nome de Jesus, essa palavra já nos alcançou. A graça já nos alcançou. Obrigada pelas instruções do Teu Espírito nessa manhã. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, obrigada. Então, começamos quinta-feira falando sobre submissão, e autoridade. E nós sabemos que, eu disse para você que submissão é uma questão de atitude do coração, né? É uma inclinação por dentro em amor, uma inclinação favorável, de honra e respeito às autoridades que Deus colocou na nossa vida. E obediência é a ação dessa submissão, né? E aí quando você age, a altura dessa rendição, né, dessa voluntariedade, desse amor por dentro, desse respeito de se inclinar às autoridades, você está obedecendo. E eu quero começar hoje pela manhã, lendo para você Mateus capítulo 8. Eu quero que você abra lá. Vamos ver o que o Espírito vai nos instruir nessa manhã, não é? Eu sei que é coisa boa, porque tudo que Ele tem para nós é muito bom. E a palavra de Deus, ela molda nosso caráter. Em Mateus, no capítulo 8, não é? Você conhece muito bem essa história. Sempre que a gente prega sobre fé, a gente fala da história desse homem. Mas eu quero pegar esse contexto para falar de submissão e autoridade. Ele diz assim, Mateus capítulo 8, verso 5. Ele diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E aí, no verso 9, esse centurião começa a falar, por que ele vai crer apenas na palavra? E ele começa, queridos, a falar do conceito que ele tem de autoridade. E ele diz assim, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho saudade das minhas ordens. E eu digo, a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Então, queridos, presta atenção aqui. O que é que a gente aprende em primeiro lugar, né? Nesse conceito de autoridade, nesse texto? Só serve para ser autoridade quem está debaixo de autoridade, né? Porque foi isso que esse rapaz disse. Olha, eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Em outras palavras, eu só sou autoridade sobre eles porque eu estou debaixo de autoridade. Diga comigo, só serve para ser autoridade. Quem sabe está debaixo de autoridade. Né? A gente vê muitas vezes pessoas abrindo igrejas de todo jeito e igreja não se abre, né? Igreja nasce primeiro no coração de Deus. E Ele inspira um homem para fluir naquilo que nasceu no coração dele. E às vezes a gente vê homens abrindo igreja de todo jeito, porque sabe que tem um chamado. Ah, mas eu tenho um chamado, mas não quero se submeter a ninguém. Eu vou abrir meu próprio ministério. Mas vai estar debaixo da autoridade de quem? Não serve para ser autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Amém? E em segundo lugar, a importância que ele dá à palavra que sai da boca de uma autoridade. Vocês estão entendendo isso? Porque quando Jesus disse, eu vou lá, ele disse assim, precisa não. Eu só quero que o Senhor fale. Sabe por quê? Porque a sua palavra para mim vale tanto quanto a sua presença. Oh, aleluia.
Queridos, qual é a importância que você tem dado ao que sai da boca das autoridades que você está debaixo? Porque tem gente que só obedece quando a autoridade está presente. Se a presença física não tiver, a palavra não serve de nada. E isso não é submissão, nem tampouco obediência. Porque só obediência é você considerar o que a autoridade diz, considerar a palavra dele. Se ele falou, ele estando lá ou não, você é fiel e se submete. E é isso que esse homem está dizendo. Eu não preciso que o Senhor vá, não. Se eu tenho sua palavra, eu vou considerar como a sua presença. Aleluia. Sabe, queridos, eu vou te dar um exemplo a respeito disso, bem prático. E eu vou te dizer por que é importante a gente ensinar com exemplo. Porque em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, o primeiro versículo de Hebreus traz a definição do que é fé. Mas todos os versículos seguintes trazem exemplo de pessoas que viveram em fé. Isso me mostra que o Espírito Santo quer nos ensinar. E me parece que a gente aprende muito mais com exemplo do que com conceito. Não é assim? Então, eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu estava em Campina Grande e eu ouvi pastor Bud pregando algo, né? E ele dizia assim: irmãos, eu não quero ministras do Rema ou esposa de pastores desfilando na praia de biquíni. Eu não quero mulher com aquele, ele não sabia dizer alça, com aqueles cordões amarrados no pescoço. E, amados, eu ouvi aquilo, considerei aquela palavra, porque submissão é uma atitude por dentro, de respeito e de consideração, o que a autoridade falou. E eu passei 13 anos, pastor Bud ainda vivo, mas eu fora de Campina Grande, né, servindo em Maceió, depois fui servir em Teresina. Mas, queridos, todas as vezes que eu tinha a oportunidade de ir para algum lugar ou de comprar alguma roupa de banho, era como se o pastor Bud estivesse ali presente. Porque aquelas palavras dele ficou ecoando nos meus ouvidos. Eu não quero ministra nem esposo de pastor usando biquíni. E você sabe, ele não estava comigo aonde eu fui. Mas a palavra e a consideração do que ele falou estava. E, amado, eu vou te dizer, quem tem uma unção a preservar, considera a palavra de autoridade. E eu vou te dizer, o que eu tenho mais importante na minha vida chama-se a unção do Espírito Santo. E isso o diabo não me rouba. Porque eu decidi considerar a palavra de autoridade. Porque esse negócio de querer ser ungido e bom demais para não considerar ninguém, querida, eu vou te dizer, é um avião que voa baixo demais. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, considerar o que sai da boca da autoridade. E para mim, era como se a presença dele estivesse ali. Você sabe que tem pessoas que no trabalho, só trabalha bem se o superior estiver lá. Porque se ele sair, vamos navegar na internet. Não é assim? Aleluia. E na hora que o superior entra, vamos minimizar na tela do computador o que está se vendo. Eu te pergunto, querido, sabe que existe um Senhor muito mais alto do que o Senhor aqui da terra que você serve? E o seu Senhor da terra pode não estar na sala, mas o do céu, ele não sai em momento algum. Aleluia. E às vezes a gente quer considerar, não é? A gente precisa considerar a presença do homem, mas você tem que entender que você tem um Senhor do céu com você. E você deve submissão primeiro a Ele. Aleluia. Amém, gente? Então, qual é a importância que nós temos dado, não é? Nós não podemos agir como o mundo age. Interessante que eu tive, passei por uma balança na praia lá em Maceió, e tinha uma balança lá vendendo peixes frescos, né? Os pescadores tirando o peixe do mar e vendendo lá na balança. E uma coisa interessante me veio ao coração. Eles vendem aquelas postas de peixe, mas você sabe que o peixe da água salgada, quando você compra, dentro ele vem insosso, ele vem sem sal, que se você quiser sal você tem que pôr, porque ele tem uma natureza que o faz viver, nascer e se desenvolver dentro da água salgada, mas não deixa a água salgada entrar nele. Você sabe que por causa da natureza, você sabe que depois que nós nascemos de novo, nós podemos ser como esse peixe, viver no mundo, mas não deixar o mundo entrar dentro de nós. Nós não precisamos, querido, deixar o gosto do mundo entrar dentro de nós se nós temos a natureza de Deus. Não tome o gosto do mundo, tome o gosto da palavra.
Porque às vezes você diz, mas você não sabe o ambiente em que eu vivo. Você não sabe as influências que eu tenho. Nem você sabe as minhas. Aleluia. Aleluia. Eu já vi esposas dizendo, meu marido só é assim porque ele trabalha num ambiente horrível. Se você vê as companhias que ele tem, querido, se ele nasceu de novo, ele pode estar lá dentro, insosso por dentro. É uma questão de natureza. Aleluia. E quando a gente estuda submissão e autoridade, uma coisa que a gente vê, todas as nossas desculpas se acabam. Aleluia. De não querer ser santa à altura do que a palavra pede. No sentido com relação às autoridades. Amém, gente? Agora, o mais interessante de tudo, né, é que eu visto dentro da igreja, queridos, a gente que teve a oportunidade de conviver com o pastor Bud durante um tempo, muito curto, mas aprendemos muito dele, a considerar a unção que estava na vida dele, porque ele partiu, mas a unção ficou. A unção que está na visão desse ministério ficou, e nós estamos submissos a ela do mesmo jeito, graças a Deus por isso. Não é ele aqui ou não. Mas sabe o que é que eu tenho visto, queridos, dentro do meio do povo da palavra da fé, me permita fazer esse tipo de colocação, é que tem muitos filhos pródigos dentro da igreja. O que é ser filho pródigo? É aquele que chegou para o pai e disse, me dê o que eu tenho de direito. Eu quero usufruir o que eu tenho de direito, mas não debaixo da sua autoridade. Aí tem um monte de filho pródigo dentro da igreja, da palavra da fé. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas quer usufruir de toda prosperidade, de toda cura, de todo poder, de toda unção, desde que não se submeta a ninguém. Mas deixa eu te dizer, quando o filho pródigo disse, me dê o que eu tenho direito, porque eu quero usufruir, mas longe de você, durou pouco. Mas quando a gente usufrui do que Deus tem para nós debaixo de autoridade, querido, não acaba não, muito pelo contrário, só multiplica, só multiplica. Deus tem sempre mais. Aprenda a desfrutar o que Deus tem para você debaixo das autoridades que Ele constituiu. Para depois você não estar desejando aquilo que é de direito dos porcos e nem isso tendo. Porque foi isso que Ele teve que desejar para cair em si. Mas sabe, querido, se você está aqui nessa manhã, não como é que diz, uma coincidência, não. É para você cair em si. E dizer, eu quero desfrutar verdadeiramente do que Deus tem para mim. Tudo que Deus tem para mim eu quero, mas debaixo das autoridades certas que Ele constituiu para mim. Não existe vida fora de autoridade. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Então, querido, submissão é uma atitude, diga comigo, uma atitude do coração. Quando a gente tem a atitude do coração correta, aí entra a ação da obediência. Aí a gente age, a gente obedece, não é assim? Aí, um terceiro ponto que eu acho importantíssimo nesse texto que eu li para você. O primeiro, né, é dizer para você que não existe autoridade se não tiver debaixo de autoridade. O outro é considerar a palavra de autoridade independente dele estar ou não. Como se a presença dele tivesse. E o terceiro, sabe o que é? É que a gente sabe que nós, como justiça de Deus hoje, nós só vivemos pela fé. Porque o justo vive pela fé. E Jesus pegou esse conceito de autoridade que esse homem teve e disse assim, se admirou ao ponto de dizer, nem Israel achei uma fé como essa. Agora o homem não falou nada de fé. Só falou o conceito que ele tinha de autoridade. Você prestou atenção? O rapaz não falou nada de fé. Mas Jesus olhou o conceito que ele tinha de autoridade e disse assim, rapaz, nem Israel achei uma fé desse tamanho. O que isso quer dizer? O conceito que você tem de autoridade está diretamente ligado ao tipo de fé que você tem. O seu desrespeito às autoridades se infiltra na tua vida de fé. Não adianta você rachar o bico de confessar a palavra se você não quer se submeter. Não vai acontecer nada. Aleluia. Aleluia. Mas quando você estiver se submetendo, você vai ver que o seu esforço vai ser menor. E vai ter coisas que simplesmente vão começar a acontecer. Porque a gente está debaixo dessa atmosfera e dessa influência do reino de Deus. Desse poder. É poder, queridos. Está debaixo de autoridade. Amém? E aí, deixa eu te dizer, como é que pode acontecer?
as 4 formas que pode acontecer da submissão junto com a obediência, né? A atitude junto com a ação, a atitude junto com a ação. Então, você pode ser submisso e obedecer. Quando é? É quando você tem uma atitude favorável para com a liderança e age à altura disso que está por dentro. Mas você pode ser submisso e não obedecer. Como pode isso? É quando eu tenho uma atitude bem favorável, de acordo com as autoridades que estão sobre a minha vida, mas, mesmo eu tendo essa atitude por dentro de rendição, de voluntariedade, de amor para com Ele, se Ele me pede algo que fere os princípios da palavra de Deus, eu não preciso obedecer. Mas sabe que a atitude de respeito e de honra continua a mesma? Aleluia. Eu simplesmente não obedeço o que fere a palavra. Amém? Né? Nós vemos isso no Rema. É comum a gente ver no Rema pastores que não querem liberar suas ovelhas para fazer o Rema. E às vezes as pessoas chegam realmente e dizem assim, mas eu amo o meu pastor. Eu amo tanto o meu pastor e amo tanto essa escola, mas ele não quer que eu faça. Então a gente vê que tem aquela atitude de rendição, tem aquela atitude de amor, não é? E sabe, amados, numa hora dessa a gente sabe que o fato dele ir para a escola e para o Rema, ele não está sendo insubmisso. Ele continua sendo submisso, ele só não está obedecendo, porque a própria palavra diz que a vontade de Deus não é só que você seja salvo, é também que você chegue ao pleno conhecimento de Deus. E o que é que o Rema vai te dar? Essa abertura para você conhecer mais da palavra. Entende? Então isso é ser submisso e não obedecer. E você pode também não ser submisso e obedecer. Pode, Rosana, pode. Sabe quando você não tem atitude nenhuma de respeito para com a autoridade, mas você não respeita, você não honra, você não gosta, você não tem aquela voluntariedade por dentro. Mas quando ele te pede para fazer algo, você obedece, não por causa da atitude que está por dentro, mas por medo das consequências da desobediência. Você sabe que tem gente assim? Por exemplo, a autoridade marca uma reunião a determinada hora e as pessoas vão murmurando, resmungando, dizendo, mas não podia ser essa hora, mas por que no sábado? Né? Mas por que essa hora? Mas por que isso? Sabe aqueles famosos, sabe aquele gato velho? Quem conhece um gato velho? O gato velho, ele não mia mais, e o som que sai da boca dele, você não caracteriza se é um grunhido, se é um miado, você sabe que ele resmunga alguma coisa. Então, esses que não se submetem, não são submissos, mas obedecem, são aqueles gatos velhos que faz tudo resmungando. Mas não tem atitude de submissão por dentro. É melhor não fazer. Mas você sabe que esses que fazem tudo resmungando, eles sempre estão lá, não sei porquê. Eles reclamam de tudo, que às vezes você diz, fulano devia não vir de vez, mas sempre está lá. O famoso gato velho. Não é? E tem aquele que nem é submisso e nem obedece. Quem são esses? É aqueles casos de rebelião declarada. Né? Que nem tem atitude de obedecer e nem tão pouco, nem de se submeter, nem tão pouco de obedecer. E ainda assim, consegue e quer influenciar outros para ter a mesma creca que ele. Porque o insubmisso e o desobediente, ele nunca quer ser só. Se você não tiver cuidado, ele sempre está disseminando uma contendazinha aqui, uma contendazinha ali, uma contendazinha aqui, uma contendazinha ali. Agora, o que eu acho mais lindo da palavra é que uma das formas de adorar a Deus na nova aliança é levantando mãos santas. Agora, a gente sabe o que é santidade, é estar separado. Mas por que o Espírito Santo faz questão de, nesse versículo, dizer assim, mãos santas, e ele não faz questão de descrever que mãos santas são aquelas que não tocam em mulher dos outros, ou que não roubam. Ele nem diz isso, ele diz sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Sem discórdia, sem facção, sem divisão, sem sentimento faccioso. Isso são mãos santas, amado. Sabe, não existe isso de você estar falando mal de autoridade e vem para a igreja orar. Ele me amou mesmo.
E muito. Só o fato de você estar vivo mostra que ele amou muito. E ama. Aleluia. Não é, amados? Porque a gente sabe o que é santidade. Santidade envolve várias áreas. Mas não viver em contenda, disseminando contenda, é a forma correta de adorar o Senhor. Aleluia. Amém. Mas à noite, eu vou falar um pouco nessa manhã, assim. A gente sabe que esses princípios de submissão e autoridade servem para todas as áreas, né? Para pai, para filho, para mulher, para trabalho, para a igreja. Mas à noite eu vou ser bem específica no contexto da igreja, tá certo? E aí vamos lá. Abre tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Oh, aleluia! Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. E ele diz assim. Aleluia. No verso 17 ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aí no verso 18 ele diz: não se embriague com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui, a partir do verso 19, vem falando as formas de se encher do Espírito. E a gente sabe tão bem, né? E às vezes as pessoas só falam mais nessas duas, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, louvando, dando graças e tudo mais. Só que quando chega no verso 21, ele diz assim: sujeitando-vos. Você sabe que Paulo aqui não mudou de assunto? Sujeitar é uma forma de ser cheio do Espírito. Por que é que as pessoas nunca lêem sujeitando para em render graças? Ou é só eu que tenho percebido isso? Não, se encher do Espírito é cantar, salmodiar. Quando chega no sujeitar, ninguém lê. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo é uma forma de ser cheio do Espírito. No 22 em diante também não muda de assunto e a gente vai já ler lá. Mas antes de ir para o 22, né, eu quero te mostrar algo que está lá em Hebreus, no capítulo 7, com relação a se submeter uns aos outros. Né? Hebreus capítulo 7, verso 7. Deixe marcado aí em Efésios para a gente voltar já já, para não perder tempo. Ui. Deu certo. Então, Hebreus capítulo 7, verso 7, diz assim. Você chegou lá? Hebreus 7, 7, ele diz: olha, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado por quem, gente? Diga comigo, o inferior é abençoado pelo superior. Agora, conectando esse versículo com o sujeitando uns aos outros, o que isso quer dizer? Para eu ser cheio do Espírito Santo, se eu chegar diante do pastor Edgley e fazer ele superior a mim, ele se torna uma fonte de bênção da parte de Deus para a minha vida. E é uma forma para eu ser cheio do Espírito Santo. O que isso quer dizer, amados? Que sempre, para você ser abençoado, você pode dizer: Rosana, eu já sou abençoada, sinto muito, mas eu já sei que eu sou abençoada e nada pode mudar isso. Eu também sei que você é, e eu também sou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existem as formas dessas bênçãos ser canalizadas. Que somos abençoados, somos, mas como é que Deus canaliza essas bênçãos? Uma delas é você olhando para seu irmão e se colocando numa posição de inferioridade. E de dizer: olha, eu entendo que numa área eu preciso aprender com você. Querido, se alguém se converter hoje de manhã e você for conversar com ela, você pode aprender algo com ela. O que isso quer me dizer? Que sempre que eu me acho muito superior aos outros, eu nunca vou ser abençoada.
Porque a forma de Deus me abençoar é eu sempre colocando no nível mais inferior. Então, aquelas pessoas que se acham, tem gente que se acha a quarta pessoa da Trindade. Eu sou o cara. Nada acontece sem mim. Ah, se fosse eu, olha para as autoridades e diz, se fosse eu nesse cargo de autoridade, eu fazia melhor. Ah, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu não fazia assim. Ah, mas se eu fosse o líder do evangelismo, eu não fazia assim. Querido, deixa eu te dizer, nota tudo o que você faria. Quando você tiver uma oportunidade um dia de estar num cargo de autoridade, você faz. Compre um caderninho e vá colocando. Aleluia! Porque no momento a forma de Deus te abençoar é você olhar para a pessoa, se colocar debaixo e dizer, eu te considero superior. E quando eu considero ele superior a mim, ele é uma fonte de bênção da parte de Deus para mim. Se eu considero o pastor Edgley superior a mim, ele também é uma fonte de bênção. De forma, queridos, se eu considero Claudinha, ela também é uma fonte de bênção para mim. Então, e o que isso quer dizer? Deus deixou a igreja, esse organismo vivo, que funciona há mais de 2000 anos. Sabe para quê? Para todos, ele poder usar como bênção para a minha vida. Bênção, bênção, bênção. Ah, eu não estou sendo abençoada. É muito fácil, é só deixar a soberba. Aleluia. Aleluia. Deixa de se achar. Aí Deus tem como abençoar. Oh, aleluia. Às vezes as pessoas pensam que a unção de Deus é formigueiro, que flui de baixo para cima. A unção flui de cima para baixo. É como óleo precioso que desce, 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 desce. E para descer sobre mim, eu tenho que estar debaixo de alguma autoridade. Aleluia, graças a Deus por isso. Diga, a unção desce. Aleluia, ela não é formigueiro. Aleluia. Amém. Então, querido, olha aí para seu irmão, diga, não se ache não. Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, tinha um que tinha tudo para se achar. Ele tinha tudo, ele era somente tudo. E tinha tudo para se achar, mas a Bíblia diz que ele se humilhou. Se colocou numa posição de inferioridade. Meu Deus do céu. Jesus olhou tudo aquilo que ele tinha. E olhou e disse, rapaz, isso aqui tudinho para mim é muito. Só para mim é muito. Eu não quero tudo isso só para mim. Eu quero compartilhar. Aleluia. O que é que você tem que Deus não te deu? Oh, glória a Deus. Amém. Então a Bíblia diz, sujeitando-vos uns aos outros. Diga comigo, é uma forma de se encher do Espírito. Quando chega no verso 22, queridos, ele ainda não mudou de assunto. Olha que interessante. E as pessoas nem consideram. E ele diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ei, você nunca vai ver uma mulher cheia do Espírito Santo querendo ser cabeça, mandando no marido. Porque a forma dela ser cheia do Espírito é ela se submetendo ao marido. Oh, aleluia. Não é? Tem um monte querendo ser cabeça. E eu sempre digo, como eu disse na sala de aula, na casa onde a mulher é cabeça, até o galo canta fino. Deus não fez mulher para ser cabeça, querido. Não tem graça, não tem unção. E não tem nada da parte de Deus para a mulher estar numa posição de cabeça. É por isso que tem um monte delas aí. Estressadas, sabe? Cansadas, sobrecarregadas. Por quê? Porque está num lugar que Deus não chamou para estar. Aleluia. Rossane, eu quero se submeter ao marido. O que é? É refrear esse impulso de querer mandar e ter o controle da situação. Refreia isso, coloque sua carne no lugar. Aleluia, aleluia. Eu estava dizendo para a turma que as mulheres estão, parece que pegaram assim, que estão querendo abarcar o mundo com as pernas. Pegar tudo para elas, quer fazer tudo e está sobrando vaga por marido e para a academia.
Porque o cabeça não tem mais o que fazer. A mulher faz tudo. Aí os bonitão vão para a academia. E eu digo a você, mulher, é um perigo. Porque a academia hoje em dia é um açougue. E tem toda espécie de carne exposta. Colchão mole e colchão duro. E as mulheres sem cabeça. Agora, deixa eu te dizer qual é o pior. O que é o pior? Sabe o que é o pior? É que tem um filé mignon. Sabia que tem um filé mignon também? E o perigo mora aí. Viu, mulheres? Deixe o seu marido ser cabeça. Porque submissão, sub é um prefixo abaixo. Então está dizendo que a mulher tem algo para fazer como auxiliadora e ajudadora de quem tem a missão. A missão de conduzir um casamento, de conduzir uma casa, de ser sacerdote, não é sua. E você está para auxiliar, para ajudar, para pegar junto. Aleluia. Por que você quer ser tudo? Aleluia. Amém. Aí ele diz mais, olha, do mesmo jeito que ele pede para a gente se submeter às autoridades no governo, como ao Senhor, e ele diz, por causa do Senhor, ele está dizendo aqui, mulher, se submeta ao seu marido, como ao Senhor. Aleluia. Amém?